Olá, galerinha! Hoje estou aqui para poder falar sobre minha viagem para o Oriente Médio, em especial os Emirados Árabes, Bahrein e Catar. Primeiramente, eu não preciso dizer que essa viagem é muito diferente de qualquer outra que você faça pela América ou pela Europa, já que os costumes deles são bem diferentes do nosso. Eu deixei uma caixinha de perguntas no Instagram semana passada para vocês me perguntarem algumas coisas sobre essa viagem. Recebi várias perguntinhas super interessantes e eu vou falar sobre elas e algumas outras coisas que eu acho muito legal desse destino. Começarei falando sobre a pergunta mais pedida: qual o valor da viagem, quanto eu gastei, o preço das coisas e tal. Bem, primeiro eu preciso falar da moeda de Dubai, que é o dirham. Ela está valorizando muito ao longo do tempo. Por exemplo, a primeira vez que eu fui a Dubai tem 2 anos e com 0,9 centavos de reais você comprava um dirham, ou seja, o real era mais valorizado. Porém, da última vez que eu fui, no início de 2020, com 1,2 reais você comprava um dirham, ou seja, o dirham está mais valorizado. E atualmente com 1,35 reais em média você compra um dirham. Sabendo disso, toda vez que eu falar o preço de dirham, vocês acrescentam um pouquinho e vão saber o preço médio em real, ok? Bem, eu não queria parar o vídeo só para poder falar de valores, então eu vou falando sobre a viagem e ao longo do vídeo eu vou falando também os valores de algumas coisas e tal, para vocês terem noção de quanto tudo vale por lá. Para começar, essa nossa viagem foi associada a um passeio de cruzeiro. Fechamos um pacote pela CVC, em que o cruzeiro e a passagem ficaram 11 mil reais por pessoa. Porém, quando chegamos no cruzeiro, ainda pagamos mais ou menos 1.500 reais para poder ter acesso à bebida livre. Então, a passagem aérea com o cruzeiro all inclusive ficou em média de 2.500 reais. Bem, eu não achei tão caro para o local, né? O cruzeiro foi 7 dias e nesse período não tivemos gastos adicionais com alimentação ou bebida, que é uma parte muito cara lá, que eu ainda vou falar mais na frente. Então, ao total da viagem foram mais ou menos 12 dias, sendo que 7 não gastamos com alimentação nem com bebida. Bem, me perguntaram também sobre a língua deles e se eu falava inglês fluente. A língua deles é principalmente indiano, pois Dubai foi povoado muito pelos indianos, né? E é uma cidade recente, então não tem uma língua natural de lá. Porém, todos os indianos sabem falar inglês, então se você souber falar o mínimo de inglês, você consegue se dar bem lá. Porém, o inglês deles tem um sotaque muito diferente do que a gente está acostumado a ouvir, por exemplo, do americano ou do europeu. Vou dar um exemplo aqui. Uma vez eu perguntei para um indiano, né, qual era o portão da minha linha aérea no aeroporto, e o cara falou Gate 4. E eu fiquei, tipo, um pouco sem entender, até que depois de alguns segundos eu consegui entender que ele estava falando sobre o portão 4, ou seja, que a gente costumaria ouvir Gate 4, algo do tipo. Agora, sobre a preocupação de falar inglês fluente. Gente, eu não falo inglês fluente, mas eu consigo entender o básico. Óbvio que uma hora ou outra eu perco algumas informações que são importantes, mas depois a gente sobrevive. Porém, eu conheço várias pessoas que sabem falar só números e algumas comidas e se viram viajando pelo mundo sem muitos problemas. Então não deixe isso atrapalhar algum sonho de vocês de fazer uma viagem sozinho. Bem, nosso primeiro ponto a ser visto foi o Burj Al Arab, que é um dos prédios mais emblemáticos da cidade e é considerado um hotel de 7 estrelas, em que uma noite no quarto mais simples custa por volta de 10 mil dirhams. Então, nós só passamos pela frente e tiramos fotos mesmo. Quem sabe algum dia eu volte lá e me hospede nesse hotel. Então, seguimos para Medina Jumeirah, que é um tipo de um complexo com alguns hotéis, restaurantes e loja com souvenirs e lagoas artificiais, onde você pode passear e até andar de gôndolas pelo local, dando um ar de Veneza em meio da cidade de Dubai. Lá tem restaurantes italianos maravilhosos, de parada obrigatória para quem quer dar uma passadinha por lá. Eles sempre ficam lotados, então é bom chegar cedinho. À noite, nós fomos dar um passeio pela Marina, onde tem o Dubai Marina, que é um shopping também com roupas de grife. Observação, lá as roupas são caras. Porém, são preços que dariam para comprar, mas não tem nada a ver com o nosso padrão de roupa brasileira, então as roupas são muito folgadas, com muitos panos, muitas cores, e que não fazem muito bem o meu estilo, pelo menos. Por isso não consegui comprar nenhuma peça. Bem, voltando a falar da Marina, é um local muito bonito, você consegue ver uma roda gigante enorme, ela fica ao redor de uma baía com vários restaurantes, bares, um clima super familiar, onde você pode parar para tomar um café, um jantar, ou até mesmo ficar tomando chá em alguns bares. Vou mostrar aqui um vídeo de um desses bares em que você pode ficar pedindo petiscos, fumando narguilé e pedindo chá também. Lembrando que eles não servem bebidas alcoólicas do lado de fora de restaurantes, a menos que você esteja na parte interior. Se o lugar for aberto, eles não podem beber nada que tiver álcool. Então, esqueça a ideia de ficar bebendo uma cervejinha na frente da praia. Outra coisa também que é muito interessante de se observar
nesse lugar é que a população típica costuma frequentar e é comum você ver um homem rodeado de 4 mulheres e com várias crianças ao redor. Se você não sabe, um homem muçulmano pode ter até 4 mulheres e ser casado com elas. E claro, as vestimentas também chamam a atenção. Tem mulheres que usam túnicas cobrindo só o cabelo, tem outras que cobrem até a boca e o nariz, e tem algumas que ainda colocam uma tela para não deixar ver nem os seus olhos. É interessante vê-las comendo até. Elas levantam um pouquinho da túnica e comem por baixo, sem tirar em momento algum. Bem, no segundo dia fomos para o cruzeiro. O cruzeiro foi da MSC e escolhemos fazê-lo pois queríamos conhecer outras cidades e países daquela região e achamos que esse poderia ser uma forma legal de fazer esse passeio. Detalhe, a MSC estava fretando aviões diretos do Brasil para esse cruzeiro em Dubai, o que fez ter muitos brasileiros no navio. Então, sempre que eu passo o ano novo fora, tento fazer algum programa que tenham brasileiros envolvidos em algum lugar, porque eles são sempre muito mais animados. Desculpe, gringo, mas vocês não sabem fazer festas como as nossas. Nunca vai ser tão bom quanto aqui no Brasil, isso é um fato. Então, nossa primeira parada do cruzeiro foi na cidade chamada Abu Dhabi, em que pudemos provar o café de ouro do Emirates Palace. Depois fomos visitar uma das maiores mesquitas do mundo, que fica também em Abu Dhabi, chamada... esse nome aqui que eu não sei falar. E após isso, visitamos o parque do Ferrari World, em que tem a montanha-russa mais rápida do mundo, chegando a 280 km por hora. Só pra vocês terem noção, temos que usar óculos de proteção ao entrar na montanha-russa. Nosso próximo ponto de parada foi uma ilha chamada Sirbani, ou Sirbani, eu não sei falar, que é uma ilha particular da MSC, que você só consegue chegar de navio. E toda a estrutura naval eles colocam nessa ilha para que você possa desfrutar dos restaurantes, cadeira de sol. Além disso, você pode fazer safaris visitando os animais da ilha, que na verdade não são tipicamente animais da ilha, mas foram animais trazidos da África pelo sheik que comprou essa ilha, para poder completar a composição do local. E os turistas podem ver de pertinho todos esses animais, fazendo assim uma nova atração turística. Muito demais, né? Voltando ao cruzeiro, tivemos a virada do ano e as músicas eram muito engraçadas. Mas ainda bem que eles costumavam botar músicas brasileiras também, porque como eu falei, tinham muitos brasileiros no navio. De fato, uma experiência incrível você virar o ano no meio do Mar do Golfo. Bem, como vocês podem ver, nesse vídeo a minha roupa não estava nada comportada. Claro que se eu fosse passar o Réveillon em uma festa típica de muçulmanos, eu não estaria vestida assim. Mas como eu sabia que no cruzeiro tinha majoritariamente turistas e ainda brasileiros, eu coloquei essa roupa mesmo. Óbvio que as pessoas olhavam muito mais do que olhariam aqui no Brasil, né? Já falando sobre as questões de roupas que eu usava quando eu ia visitar as cidades, que foi algo que também perguntaram na caixinha de perguntas, eu procurava sempre vestir roupas que não fossem muito decotadas ou curtas, para não chamar tanta atenção. Porém, você quer ficar bonita, né, quando você viaja. Então era comum eu levar algumas echarpes para os momentos que eu fosse entrar em mesquitas, por exemplo. Lembrando que em muitos lugares, se você tiver com roupas curtas ou com roupas aparentemente vulgares, você não pode entrar. Então, eu costumava usar sempre roupas longas, só que muitas vezes meu colo ficava descoberto. E aí, eu colocava o Sharp e tudo resolvia. Me perguntaram também sobre ser mulher em um país muçulmano. Como os ambientes que eu frequentavam eram lugares para turistas, então eu não sofri preconceito, porque as pessoas já conhecem, já são acostumadas e tal. Mas já conheci gente que morou lá em Dubai por algum tempo e falou que ainda o preconceito é muito forte. Outra coisa interessante é o beijo, o abraço e tal. É mal educado você ficar assim, tipo, abraçando e beijando muito lá. Até mesmo de mão dadas não é tão bem vista. Quando íamos tirar foto, eu e meu namorado, a gente sempre era muito rápido, olhando pra ver se tinha alguém vendo, alguma coisa assim. Nosso outro destino foi Bahrein, onde entramos em uma mesquita, passeamos pelo forte e visitamos um palácio dos camelos. Sim, é um ambiente em que um sheik que é apaixonado por camelos fez e cria e deixa aberto para os turistas irem lá e tal. Os camelos, eles são tratados como verdadeiros príncipes, não sendo mortos para alimentação e nem mesmo participam de corridas, que é muito comum lá no Oriente Médio. Eles ficam literalmente deitados, comendo e recebendo o carinho dos turistas. Bem, pra resumir, Bahrein é um lugar interessante de se conhecer, porém não vi nada demais. E nosso último destino do cruzeiro foi o Catar, que me surpreendeu demais, gente. Os prédios são incríveis.
Eles mais bonitos até mesmo que Dubai. São prédios diferentes, exóticos, com formatos até de parafuso. Enfim, eu vou deixar aqui alguns vídeos só pra vocês verem o quanto lindo é esse local. Nosso guia contou pra gente que há 20 anos atrás as casas eram mais ou menos assim, como eu estou mostrando nesse vídeo, e há menos de 9 anos não existia praticamente prédio na cidade. Quase todos foram prédios construídos em uma década. Também visitamos o anfiteatro da cidade, que foi todo feito com mármore trazido da Itália. Os passeios eram feitos assim. Na cidade em que parávamos de cruzeiro, era comum ter taxistas já esperando pelos turistas para poder fechar passeios particulares. Por exemplo, você fechar um passeio de 4 a 6 horas pela cidade por uma faixa de 400 dirhams. Eu particularmente acho que valeu a pena fazer isso no Catar e em Bahrein, porém Abu Dhabi ficou ruim, pois eu não consegui aproveitar tudo, principalmente o Ferrari World, e nem consegui entrar na mesquita, naquela maior mesquita que eu falei, pois a fila estava muito grande e se fôssemos esperar não daria tempo de fazer todo o passeio, então em 4 ou 6 horas, então não valeu a pena para Abu Dhabi. Eu acho que realmente é melhor você pagar os trechos individuais. Bem, agora finalmente o cruzeiro acabou e nós fomos curtir Dubai com um pouquinho mais de calma e fazer tudo que tinha planejado, né? É interessante falar que em 2 anos Dubai mudou muito quanto às suas infraestruturas e prédios. Eu notei muito isso. E uma vez eu perguntei para um taxista se ele tinha percebido essa mudança, se ele percebia mudança em anos, né? Ele falou que não, em ano não, ele percebeu mudança em um mês, que os prédios eram construídos em poucos dias, e é verdade. Um dos primeiros lugares que fomos visitar foi o Gold Souk, que é um mercado que vende só ouro, porém você tem que saber bem a loja de confiança, pois senão ficará difícil de você voltar para reclamar no futuro. Por exemplo, compramos uma pulseira lá de ouro, em 2 dias ela partiu e ficamos com medo de não ter sido ouro de verdade, de ser de má qualidade. Sem entender porque ela tinha partido, a gente voltou e foi reclamar. O atendente explicou que foi porque, como ela tinha feito na hora sobre medida, ele devia ter esquecido de soldar algum dos pedacinhos da pulseira. Chegando aqui, a gente foi numa joalheria e perguntou se realmente ela era ouro e tal, quanto valia. E era ouro, e era de boa qualidade, e a loja ainda falou que o preço que a gente pagaria por ela aqui no Brasil seria muito maior. Bem, a Palmeira de Merá é um dos pontos principais turísticos e é uma das maiores ilhas artificiais criadas pelo homem. Ela é em forma de palmeira, porém não tem muito o que fazer não, viu? Além de matar a curiosidade e tirar foto no maravilhoso hotel Atlantis. Falando em Palmeira de Merá, me lembrou uma outra questão agora, sobre o transporte. Lá, o transporte não é caro, porém é bom saber que o táxi em Dubai é muito mais barato do que o Uber. Cerca de metade do valor você vai economizar pagando um táxi. Provavelmente porque eles entendem que o Uber é muito mais acessível, digamos assim, já que você pede ele e ele vem para sua porta, né? O táxi não, você precisa ir para um ponto específico de táxi para conseguir pegar. Por exemplo, a fila para pegar um táxi saindo do shopping foi uma média de 1 hora de espera, pois existe uma fila de pessoas e fila de táxi para seguir uma ordem, e você precisa pegar sem muitas para você conseguir pegar sem muitas complicações. Engraçado que a primeira vez que eu fui em Dubai, nesse shopping, eu não sabia disso e eu furei a fila sem querer e fui embora sem entender muito bem porque o guarda estava gritando comigo. O motorista até tentou me explicar que não era para eu entrar no carro, porém, como o inglês deles e o meu também não é muito bom, eu também não entendi, entrei assim mesmo e a gente foi. Mas só uma observação em relação a isso de táxi, é porque quando você for pegar um táxi, precisa ser aqueles autorizados que tem um desenho, que são pintadinhos e tal em forma de táxi. Porque o que é muito comum de você ver em Dubai são táxis que não são licenciados pelo governo. E geralmente eles usam um Lexus preto e quando você entra, eles cobram um valor que eles querem sem você saber. Finge que bota um cronômetro pelo celular, por exemplo, em 10 minutos sua corrida pode dar 180 dirhams. Por que eu estou falando isso? Porque aconteceu isso comigo. Eu fiquei desesperada, sério, porque eu não queria pagar aquele valor por uma corrida de 10 minutos e aconteceu na Palmeira, por isso que eu lembrei. Cheguei até a procurar a polícia na hora que o cara falou o valor, eu falei, não é possível, você tá me roubando. Mas enfim, né? Foi bom que serviu de lição. Agora vamos falar do Dubai Mall. O Dubai Mall é o 2º maior centro comercial do mundo. Bem, aqui em Dubai vocês vão ouvir eu sempre falando o maior do mundo, mais caro do mundo, melhor do mundo. Eles gostam de ser exclusivos. Bem, esse shopping, ele tem mais de 1.400 lojas, 22 salas de cinemas, um hotel dentro dele, uma pista de patinação, lindos monumentos... Muita coisa, sério. Então pode colocar um tênis bem confortável para poder fazer esse passeio lá dentro. Lá você pode usar o Wi-Fi gratuito e baixar o aplicativo do mapa do shopping para você não se perder.
E é por lá também que você tem acesso a um dos maiores prédios do mundo, chamado Burj Khalifa. Esse prédio tem 128 metros de altura, 163 andares, e para você subir nele, você tem que pagar. Ai, que lindo! Caramba! Que lindo! Agora eu vou falar sobre o meu tão sonhado passeio de balão justo no meu aniversário. Sim, ele caiu exatamente no dia 6 de janeiro, de acordo com nossa programação, no dia que eu completava 21 anos. Gente, sério, esse foi um dos momentos mais incríveis da minha vida. O guia, ele te pega no hotel às 4 horas da manhã e te leva para um camping que estão todos os balões, onde começam a encher e tal, tudo na sua frente. Quase aconteceu até um acidente no meu balão, porque o fogo tava quase pegando na parte que não era para pegar no balão, mas eles conseguiram encher e deu tudo certo. Antes de entrarmos, tem um treinamento, sabe, tá? Tanto de subida quanto da descida do balão. E a entrada é muito louca, porque é tudo muito rápido, as pessoas gritam, os pilotos ficam agitados e é tudo contra o vento. Enfim, no dia que eu fui ainda estava um dia um pouco chuvoso. Sim, Dubai nunca chove, mas no dia que eu fui inventou de chover. E eu ainda descobri que no dia anterior tinha sido cancelado o passeio de balão por causa do vento, que tava muito forte, medo. Mas mesmo assim a gente foi, com muita tensão no início, mas na hora que ele sobe, que você consegue ver aquela que te faz sair da realidade, sabe? Parece literalmente que você tá planando sobre os ares do deserto. Do Oriente Médio, e é uma experiência que quem puder fazer vale muito a pena, vale cada centavo. No balão teve um show de falcão também, que você não pode tocar no falcão, mas ele ficou do meu ladinho durante todo o passeio e é muito lindo. Depois do passeio de balão também, nós fizemos um passeio pelas dunas do deserto com Land Rovers de 1950 e paramos em um camping que tem um café da manhã típico da região, muito gostoso, até caviar e salmão defumado tinha. E para completar ainda, podemos andar de camelo. Todo esse passeio custou R$2.000 em média, mas eu acho que valeu muito a pena. Caso você não queira fazer o passeio de balão, só queira fazer o safari com jantar e ver danças do ventre típicas da região, além de passeio de camelo. E esse foi o passeio que eu escolhi da minha primeira vez quando eu fui para Dubai e custa em média de 500 dirhams, mais ou menos. Os hotéis também vão variar de R$200 por noite até R$10.000 por noite, você escolhe. Porém, uma coisa que não tem jeito, que é muito caro e você vai gastar uma grana alta, é a alimentação e bebidas. Vou dar um exemplo pra vocês. Teve um dia que eu decidi sair do meu hotel pra tomar um café da manhã em uma lanchonete que tinha na rua e eu paguei nada mais, nada menos do que 100 dirhams por uma xícara de café e um sanduíche simples, gente. E eu não estava em um dos bairros mais caros da cidade. Então, tudo lá é muito caro. Uma fatia de torta na Cheesecake Factory é em média de 25 a 30 dirhams, uma xícara de café em média de 20 dirhams, um prato de comida em média de 90 a 70 dirhams. Alimentação e bebidas lá realmente são muito caras e eu acho que não tem escolha, você vai gastar muito dinheiro com isso, querendo ou não. Fomos também no Miracle Garden, que é um museu a céu aberto de jardinagem. Ele fica aberto apenas em um período do ano. E é uma das coisas mais lindas que eu já vi no mundo. Eu vou colocar aqui alguns vídeos que eu fiz e algumas fotos também de várias esculturas feitas, tudo de flores. Tem avião, tem Mickey, tem castelo, tem esculturas, móveis, tudo feito de flores. Esse passeio, se eu não me engano, foi em média de 70 dirhams por pessoa. Depois desse museu, fomos pro Disney in the Sky. A primeira vez que eu fui pra esse passeio, eu escolhi um jantar à noite, em que tem um show de mágica também. E você consegue ver a cidade, grande parte da cidade, né, da Marina principalmente, toda a noite cheio de luz. Porém, dessa vez eu decidi fazer esse mesmo passeio, só que ao pôr do sol, pra conseguir ver o sol se pondo mesmo naquela vista linda. E sim, gente, é maravilhoso. Você tem a opção de ir no almoço, no lanche, no pôr do sol ou à noite. Eu acho que a hora mais linda é no pôr do sol. E foi fenomenal. Você consegue ver desde quando o sol ainda tá no alto até o momento em que ele desce e se esconde completamente. O lanche também é muito gostoso e tem uma variedade enorme. Os garçons são muito divertidos e durante todo o lanche da tarde eles colocam música muito animadas e tiram foto com muita disposição. Eles são muito legais.
Esse passeio pode custar em média de 500 a 70 dirhams, depende do período que você pega. Pertinho do Disney in the Sky tinha um clube chamado Gravity Zero. Lá estava acontecendo uma festa super métier, era tipo uma pool party. Eu tinha que dar uma passadinha lá, né? Afinal, eu já tinha 21 anos. A entrada, eu não lembro exatamente quanto era, mas era a média de 200 dirhams por pessoa. Mas antes de sair de Dubai, queríamos realmente ir para um nightclub e conhecer a vida noturna da cidade, né? Então entramos em contato com um produtor de festa de lá que conhecemos e meu namorado começou a conversar com ele e tal sobre a possibilidade de acompanhá-lo em alguma festa pela cidade. Ele falou que com certeza nós poderíamos, contanto que ele colocasse alguma bebida pro pessoal na mesa, né? Tudo bem, até aí ok. Como champanhe ou vodka. Mas como a gente já sabe como a gente já estava no final da viagem e a gente sabe que lá tudo é muito caro, principalmente bebida alcoólica, a gente resolveu perguntar a média de preço de um champanhe. Estão preparados? O champanhe era 5.000 dirhams. Estamos em um ambiente privilegiado e tal, dentro dessa festa, mas assim... Independente do local, se você quer ir para beber, se prepare para gastar. A entrada dos homens é pagável, você consegue, e a das mulheres muitas vezes costumam até sair de graça. O problema mesmo é que você vai gastar muito dinheiro lá dentro. A gente chegou até a falar sobre esse fato, né, da bebida com uma menina que mora lá, aí ela falou assim, deve ser caro mesmo, porque eu nunca paguei nada, mas eu ouço meus amigos falando que a conta deu 100.000 dirhams. Você fica tipo, 100.000 dirhams? Meu Deus, isso dá o quê? 130 mil reais? 120 mil reais? Sabe? Lá realmente o povo tem muito dinheiro a gastar e é surreal. Então, minha galera, espero que tenham gostado do vídeo e das dicas que eu dei e que tenham entendido mais ou menos como funciona uma viagem dessa. Se tiverem qualquer outra dúvida, podem falar comigo nos comentários ou no direct. É uma viagem, sem dúvidas, excepcional, fora do padrão, surreal, fascinante, culturalmente rica, exuberante e que eu poderia ficar aqui meia hora só encontrando adjetivos para poder tentar descrever essa cidade, em especial Dubai.